O noticiário internacional está intenso hoje. Depois de reuniões na Arábia Saudita, a Ucrânia declarou que apoia a proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 30 dias com a guerra com a Rússia. O conflito no leste europeu já dura 3 anos e hoje também tem eleições parlamentares acontecendo na Groenlândia, que está na mira dos interesses de Donald Trump. A gente tem falado muito disso aqui. Além disso, um levantamento apontou que a desaprovação do presidente dos Estados Unidos superou o índice de aprovação pela primeira vez desde o início do mandato. Para a gente entender tudo isso, tudo que está acontecendo no mundo, a gente convida o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito boa tarde, muito obrigada pela participação, é sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Renata. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor, eu quero te ouvir sobre esses vários pontos que estão acontecendo no mundo, como esses pontos estão interligados, mas quero começar falando sobre esse possível acordo de cessar-fogo que está se desenrolando. A gente viu a Ucrânia já aceitando a proposta dos Estados Unidos. Agora é bom a gente reforçar que ainda é preciso ouvir o que a Rússia tem a dizer, né? Se a Rússia dá o aval ou não para esse acordo, porque os Estados Unidos negociaram individualmente, primeiro com representantes da Ucrânia e depois com representantes da Rússia. Queria saber do senhor se te surpreendeu esse aceite por parte da Ucrânia. A gente estava esperando que essas negociações durassem um pouco mais. E o que a gente pode esperar da Rússia? Parece, de certa forma, positivo nesse momento que a Rússia aceite esse cessar-fogo de 30 dias no conflito? Primeiro de tudo, concordo inteiramente, concordo inteiramente e de verdade, né? O cessar-fogo vai coroar, vai encerrar a atividade do Trump, né? Como é que ele pretende agir nesse processo, né? Veja bem, primeiro de tudo, quando a gente fala desse encontro em Jeddah, na Arábia Saudita, a primeira parte que chamava atenção é o não comparecimento do Zelensky. Isso já, de certa forma, Renata, sinalizava que algo muito difícil iria acontecer para a Ucrânia. 2, a frase de Marco Rubio, quando chegou em Jeddah, o secretário de Estado americano, era reveladora, não é? A Ucrânia tem que estar preparada para aceitar cláusulas difíceis. Era isso, né? E ele dizia que a Rússia também, mas a Rússia tem a condição de vencedora, a Rússia tem a condição de ocupante de regiões na Ucrânia. Quando a gente olha para um quadro como esse, talvez a gente tenha que entender que aquilo que aconteceu quando Zelensky esteve em Londres, logo depois daquelas cenas terríveis no Salão Oval, não tem outra palavra, daquela briga, daquela situação até de gritaria no Salão Oval, né? Ele chegou em Londres e a ideia era de que ele iria ser apoiado. Sim, ele foi apoiado pela Europa, mas ele recebeu um recado muito claro de Keir Starmer, o primeiro-ministro inglês. Qualquer solução para a crise da Ucrânia, não existirá solução sem o apoio dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo, né? A Inglaterra deu o recado final em nome da Europa. Olha, nós não temos condição alguma, nem de sustentar militarmente, nem economicamente a Ucrânia neste momento. Nós também precisando nos rearmar em relação aos Estados Unidos. É nesse contexto que se tem que entender essa concessão do Zelensky. Com mais um detalhe, Renata, que é um detalhe talvez muito importante para a gente compreender. Junto com o cessar-fogo, foi anunciado que a Ucrânia concorda com aquele acordo com os Estados Unidos sobre os minerais das terras raras, aquele acordo da Ucrânia ceder aos Estados Unidos uma parceria na exploração desses minerais. Eu acho que as coisas estão interligadas. A pressão da Europa tinha limite, a Ucrânia teve que ceder e a principal concessão passou por esse acordo das terras raras. Professor, a gente não tem ainda, claro, os detalhes dos termos que foram aceitados por parte da Ucrânia, né? Mas quando a gente fala em cláusulas difíceis, muito provavelmente a gente esteja falando também da Ucrânia ceder territórios para a Rússia, porque lá atrás Volodymyr Zelensky falou que isso era impensável. Mas a Ucrânia já chega nesse momento muito mais vulnerável à mesa de negociação, né?
A melhor prova de que você está certa é que dizer, olha, tem essa cláusula outra que ainda não se sabe, mas é evidente que terá a cláusula de ocupação dos territórios ucranianos pela Rússia. Quando a gente olha isso, é o fato de que Zelensky não foi pessoalmente lá. Isso tem um sentido político, Renata. Zelensky não quer assinar um acordo em que ele cede, ele tem que pensar no futuro político dele. Pense um pouco. Você faz uma guerra, milhares de soldados mortos, 8 milhões de exilados ucranianos pela Europa inteira, uma destruição brutal da Ucrânia, e depois cede 20% do território para ter paz. É evidente que Zelensky será responsabilizado. É isso que ele quer evitar não indo. Quando Zelensky disse que não ia, já ficou muito claro para vários analistas de que as concessões seriam muito duras, principalmente a concessão dos minérios, e é óbvio, a concessão também, como você lembrou bem, a concessão dos territórios. Os 4 províncias que a Rússia tomou, hoje já são território russo de forma indiscutível, e parece que esse acordo sacramenta essa situação. Pouco antes dessa reunião, desse encontro começar, a gente viu um ataque significativo da Ucrânia contra a Rússia, inclusive acontecendo contra Moscou, que tem ficado meio de fora desse conflito, né? Muitas vezes os moradores de Moscou não se sentem nem parte desse conflito, se sentem meio de fora mesmo. E a impressão que passou no primeiro momento, a leitura que eu fiz, o senhor me corrija se eu estiver errada, é que seria uma estratégia para que a Ucrânia chegasse mais forte à mesa de negociação. Ela aceitando todos os termos desse acordo, essa estratégia possivelmente não tenha funcionado, porque a gente sabe que os Estados Unidos já têm uma tradição com negociações, isso ao longo de vários anos, e inclusive os representantes da Ucrânia que foram para esse encontro, eles foram treinados para conseguir negociar a altura. A gente pode presumir que talvez essa estratégia ucraniana não tenha surtido o efeito esperado? O mais importante na tua fala é que ela complementa o que nós estávamos dizendo antes sobre pressões políticas. Esse ataque em Moscou foi uma tentativa exatamente do que você leu, de parecer, de chegar forte à mesa de negociação, quando todos nós sabemos que é exatamente o contrário. A Ucrânia está sem munição, sem armas, pressionada pelos Estados Unidos, a Europa dizendo para ela, nós não podemos substituir os Estados Unidos. A Ucrânia tinha poucas escolhas. Zelensky não queria ser ele que assinava. Observe, olha o que vocês estão mostrando aí, muito interessante. Zelensky esteve anteontem na Arábia Saudita. Ele foi antes na Arábia Saudita apenas para formalizar uma gentileza com os negociadores árabes. Olha aí a cena mostrada. Na hora de discutir com os americanos, ele foi embora. Na hora de discutir com os americanos, ele deixou a cena, exatamente porque ele sabe o que ele teria que assinar. Ele não quer ser ele que vai colocar a assinatura numa rendição ucraniana. E para que isso não ficasse com essas características, ele fez um último ato de coragem, ele bombardeou Moscou. É evidente que isso não altera em nada a situação dos territórios ocupados e o avanço russo, mas tem um significado político importante no momento de assinar a rendição. Professor, uma curiosidade, por que tantos acordos de paz hoje são costurados pela Arábia Saudita, como a gente está vendo agora, pelo Catar também, no caso do conflito entre Israel e Gaza e o grupo terrorista Hamas? Por que esses dois países têm se firmado como negociadores assim, em acordos de paz? 2 motivos são principais. A Arábia Saudita, ela extrai 10 milhões de barris de petróleo dia. A última coisa que a Arábia Saudita deseja é um mundo conflagrado, porque, de alguma forma, isso vai atrapalhar brutalmente as negociações dela de petróleo. Esse é o ponto principal que a Arábia Saudita se expõe dessa forma. O Catar não é diferente. O Catar também tem uma grande reserva petrolífera. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tanto a Arábia Saudita como o Catar pretendem ter um outro tipo de projeção internacional quando a paz no Oriente Médio se fizer. Eles têm uma intenção exatamente de aparecerem como negociadores hábeis, de aparecerem como negociadores lúcidos, como homens da paz, exatamente para que o mundo árabe os aceite
também como interlocutor direto com Israel. São dois alvos bem sensíveis. Você observou muito bem. Por que será? Primeiro, porque não lhes interessa qualquer conflagração quando eles vendem petróleo. Segundo, eles querem se apresentar como hábeis negociadores e principalmente como emissários de paz. Primeiro de tudo, Renata, para o próprio mundo árabe. Não esqueça os radicais árabes, nem os jihadistas e nem os xiitas. Portanto, para eles é muito importante que eles tenham força internacional e, nessa situação, se apresentem como negociadores hábeis. Eles estão tendo sucesso nisso, professor? Em se mostrar como mediadores? Bastante, Renata, bastante. Eles, de alguma forma, eles conseguem representar uma visão nova de Oriente Médio que nós não estávamos acostumados. Nós estávamos acostumados a uma visão de silêncio do Oriente Médio, de uma baixa projeção. Não é isso que está acontecendo. Eles estão se transformando em negociadores de peso muito semelhante a outros países que têm tradição nesse processo. Não há dúvida também que, para os Estados Unidos, a Arábia é um aliado incondicional. E isso pesa para que os Estados Unidos deem força para a Arábia também para essa projeção. A gente está falando dos Estados Unidos e hoje teve um dado interessante, né? Porque as pesquisas mostraram que pela primeira vez a desaprovação, né, a reprovação do governo de Donald Trump ficou maior do que os que aprovam. É bem verdade que é uma diferença muito pequena ainda dentro da margem de erro. Mas você considera, professor, que isso já possa ser uma resposta dos americanos a todo esse rebuliço que tem sido esses 2 primeiros meses de governo, com o Trump muito voltado para essas questões dos conflitos externos, para o comércio exterior também, com esse tarifaço, inclusive para países aliados? É uma tendência ou é um número ainda muito cedo para a gente falar que isso possa ser uma resposta de alguma forma dos americanos a tudo que a gente tem visto nesses primeiros momentos do mandato? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que Donald Trump além de um hábil comunicador, ele sabe exatamente falar com o seu público. Renata, Trump tem, se você lembrar aquele célebre da semana passada, aquele discurso sobre o Estado da União, que ele transformou num comício, ele vendeu a ideia de devolver o sonho americano. Lembra que todo o mote do comício dele era: nós vamos refazer o sonho americano, as tarifas vão ajudar, vai ter um momento difícil, mas nós vamos reconstruir. Ele está conversando com aquele sujeito americano médio, lá do interior, lá de Nebraska, de Ohio, de Detroit, que perdeu o emprego na fábrica para os produtos chineses. Ele está conversando com eles. Observe, Renata, que 47%, numa situação tão tensa como essa, quando as bolsas caíram o que caíram, as bolsas de janeiro para cá cederam 13%. Quando nós olhamos para isso, deveria ser, a população americana deveria estar... Não. Há uma população americana que não toma ciência da bolsa, mas ela toma ciência de querer de volta o seu sonho americano. Quem prometeu isso a eles foi Donald Trump. Donald Trump está fazendo tudo para parecer que ele está construindo isso. Se está construindo ou não, na verdade, se vai demorar, é muito difícil. O que me chamou a atenção nessa pesquisa é o que também te chamou a atenção. Muito curta, muito pequena a margem. Quando uma parte do Banco Central americano, a diretoria de Atlanta, que é a diretoria incumbida de fazer projeções, avisou aos empresários americanos, avisou ao establishment americano, avisou ao próprio Banco Central americano, o Fed, de que no primeiro trimestre a previsão deles é uma queda no PIB, recuo no PIB de 2,4%. Em outras palavras, aquela parte do americano que é capaz aquela parte dos Estados Unidos que é capaz de compreender o que está acontecendo, recebeu esse aviso, recebeu esse susto. Há uma outra parte, que não é aquela que mora em Nova York, nem em Boston, nem em São Francisco, nem em Los Angeles. Essa continua crente em Trump. Se você me perguntar, professor, em que momento eles vão deixar de crer?
se os Estados Unidos entrarem em recessão. Porque aí até mesmo aquele emprego deles de 12 dólares por hora vai desaparecer. Aí eles vão entender o que está acontecendo. Aí sim nós vamos ter uma queda brutal de popularidade. Por enquanto, o que essa pesquisa mostra é que Trump está sendo eficiente para falar com a sua base. Nós temos que ler essa pesquisa pelo que ela é e não pelo que a gente gostaria que ela fosse. De alguma forma, ela sinaliza que Trump ainda tem, apesar de tudo que está acontecendo, da derrubada da Bolsa, da perda de aliados, do aviso do Banco Central, tudo que está acontecendo, do recuo da economia, ainda ele tem 47% de fiéis seguidores. Vamos ver até quando. Professor, e pelo que o senhor está explicando, a sensação que dá é que os únicos que podem deter esse expansionismo de Donald Trump são os próprios americanos, né? Quando eles começarem, de fato, a sentir os consumidores, as empresas, quando começarem a sentir, de fato, os impactos, inclusive, desse tarifaço, porque isso tudo vai ser sentido na economia, não tem como, vai né? explodir a inflação. Qualquer pessoa é capaz de entender. Quando você para de receber produto de fora, insumo de fora, e taxa esse insumo, o que você vai taxar, ele vai aparecer em tudo quanto é lugar. Né? Então a inflação vai voltar. Não há dúvida alguma que só quando a inflação sentir no bolso, quando a energia elétrica que vem do Canadá ficar 50% mais cara, quando o petróleo chegar mais caro, quando o aço chegar mais caro, o aço importa para tudo, construção civil, importa para carro e importa até para panela, minha cara. Então, portanto, quando isso acontecer de fato e os preços em subirem, talvez uma parte dessa compreensão dos riscos inerentes a essa política econômica vai aparecer. Por enquanto, o que a pesquisa mostra é que Trump continua hábil para falar com o seu público. Professor, só antes da gente se despedir, eu quero te ouvir um pouco sobre a situação da Groenlândia, porque hoje está tendo eleição do parlamento da Groenlândia. A gente não estaria falando disso, não fossem, é claro, todas esses anúncios feitos pelo presidente dos Estados Unidos de que tomaria a Groenlândia de uma forma ou de outra. E nesse momento de eleições, a pauta da independência da ilha, que é a maior ilha do mundo, que é dependente da Dinamarca, está muito em alta, está muito sendo discutido. 80% dos moradores da Groenlândia querem a independência. Mas a dúvida fica de como esse processo aconteceria. O senhor acredita que Donald Trump pode ganhar força nesse momento, no meio dessas discussões, porque ele pode se apresentar de alguma forma como uma opção mais estável, mais segura? Ele pode crescer nesse momento? Olha, duas coisas sobre a Groenlândia que a gente tem que olhar. Né? A primeira delas é isso que você falou. 80% mais 85% do eleitorado diz que quer a independência. Né? Porém, quando a pesquisa pergunta como será essa independência, a coisa muda. Aí cai para menos de 40%. Sabe o que é que tem entre uma coisa e outra, Renata? 500 bilhões de subsídios anuais que a Dinamarca dá para manter o estado de bem-estar social na Groenlândia. Os 86 mil habitantes da Groenlândia, eles vivem desses 500 milhões, eles têm uma vida boa, uma vida organizada, tudo mais, porque a Dinamarca subsidia. Se eles ficarem independentes da Dinamarca, corta o subsídio, corta a mina de ouro. Trump quer dar 500 milhões anuais para a Dinamarca? É exatamente por isso que o primeiro-ministro da Dinamarca faz uma afirmação muito curiosa. Eu não sei por que os Estados Unidos estão brigando tanto. Nós fazemos tudo o que eles querem. E é verdade. Os Estados Unidos têm uma base militar enorme na Groenlândia, desde a Segunda Guerra Mundial, que nunca foi discutida, a base de Pittsburgh. O que está, de certa forma, aparecendo é que, com o degelo, está se tornando mais fácil, por causa de tudo que Trump nega da questão ambiental, o degelo está tornando mais fácil, mais visível as riquezas da Groenlândia. Aí é que está a história. E esse degelo, de alguma forma, expõe não só minerais, como expõe também a situação muito importante, geopolítica e geoestratégica da Groenlândia. A Groenlândia é essencial para dominar o Ártico, mas os Estados Unidos já dominam. Em outras palavras, talvez nós estejamos vendo um pouco daquele discurso muito incisivo de Trump, que não é, na verdade, muito próximo da realidade. A realidade são os 500 milhões que a Dinamarca, que a rica Dinamarca, dá para os 86 mil
habitantes da Groenlândia terem o mesmo padrão de vida que tem na Dinamarca. Renata, sabe qual é a única atividade econômica da Groenlândia? Pesca, Renata. Só isso, nada mais. Então, quando a gente olha para isso, talvez a gente tenha uma ideia melhor de que aquele padrão de vida todo que os habitantes da Groenlândia têm é a Dinamarca que sustenta. Querer ficar independente da Dinamarca é uma coisa, querer perder o subsídio é outra bem diferente. Professor, a sensação que a gente tem é que Donald Trump continua em campanha, né? A cada anúncio que ele faz, a cada ameaça, é como se ele ainda estivesse no período de campanha. Exatamente, em período de campanha e, de algum modo, como os 47% provam, ainda não caiu a ficha para esses 47%, como dizemos, como os nossos jovens dizem aqui. E eles têm razão nesse aspecto. Professor Leonardo Trevisan, é sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente, trazendo sua análise tão precisa. Muito obrigada pela disponibilidade de sempre. Uma ótima tarde para você. Renata, muito obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado também.